Boa noite, começa agora a live Saindo da Caixinha. A live Saindo da Caixinha é uma oportunidade de você fazer suas perguntas para mim durante a semana e a partir disso eu pego esse conteúdo e trago para você às quartas-feiras, às 20 horas, que é o horário que eu venho aqui conversar com você. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou falar também sobre um assunto muito importante que são as sondas, né, interais. É muito frequente essa pergunta, as pessoas têm feito nas redes sociais esse questionamento para mim sobre as sondas interais, então eu achei que era interessante trazer esse assunto e de ouvir vocês, de ouvir um pouquinho mais dessa situação. Estou ao vivo aqui pelo Instagram e também aqui pelo próprio Facebook. Estou até mudando um pouquinho a câmera para que eu possa conversar melhor com vocês e saber quem está chegando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Viu? É um grande prazer tê-los aqui. E um dos pontos interessantes, né, especiais que eu quero trazer, deixa eu só mudar um pouquinho aqui a altura do vídeo que está no Facebook. Vai ficar mais fácil de enxergar vocês. Que legal. Oi, Fê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Priya, minha esposa, sempre comigo aqui. Um Muda Digital. A Mila, seja bem-vindo, Mila. E se quiserem fazer alguma pergunta já sobre câncer, fiquem à vontade. Bom dia, boa noite, Sandra. Estou tão acostumado em fazer live de dia, né, às 6h30 da manhã, que hora que chega a noite, eu acho que eu estou fazendo a live de dia ainda. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Se você conhece alguém com câncer, tem algum familiar, aproveita para mandar esse conteúdo, que ele é muito especial, é uma oportunidade de você tirar a dúvida ao vivo comigo, de esclarecer alguma coisa que nas redes sociais você não consiga. Eu sempre gosto de usar a frase, o que o Google não responde para você, né? A gente imagina que o Dr. Google ele responda tudo. Ele não responde tudo, nem todas as informações estão na internet, começando por aí. Então tem muita coisa que é individual, que é pessoal e que precisa da experiência do profissional para ajudar você a encontrar esse caminho. Então eu acho que a live ela traz essa oportunidade incrível para cada um de vocês que é sedento por mais conhecimento e quer aprender mais sobre câncer. Então, olha que bacana. Falando sobre dieta interal, para quem não conhece, a dieta interal é aquela que vai pelo canudinho, né? Eu gosto de brincar, falar assim, vai pelo tubinho. Então a pessoa pode ter uma dieta naso, né, que significa nariz, nasogástrica, nasoduodenal, jejunal, jejunal, ileal e assim por diante. Existem partes do nosso intestino, então a ponta final da sonda, para onde vai essa dieta, recebe o nome da sonda. Então é sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasojejunal, nasoileal e assim por diante. Tem uma questão importante aqui, ó. Boa noite, meu esposo fez cirurgia de câncer coloretal, está em químio, o que pode comer e o que não pode comer. Eu vou comentar aqui, viu? Pode deixar que eu falo com vocês. O foco hoje nosso é em especial para a questão da sonda nasogástrica, nasointeral, gastrostomia e outras. Eu vou trazer um enfoque especial para isso, mas se você quiser, Sandra, aparecer ao vivo e conversar comigo e bater esse papo, também é muito bem-vindo. Mas eu tenho esse conteúdo já gravado nas minhas lives. Depois que acabar essa live, dá uma olhadinha que eu já gravei sobre imunidade, já gravei sobre essa questão da alimentação, do que pode, do que é legal para o câncer coloretal e assim por diante. Mas se quiser depois me chamar ao vivo para conversar, também é muito bem-vindo. Para me chamar ao vivo, basta clicar aqui no Instagram, nessa foto, né? E aí vai abrir uma caixinha aqui embaixo, pedir para participar ao vivo. Aí você consegue perguntar, vai ser um grande prazer você trazendo esse assunto diretamente para mim, né? Aí a gente consegue esclarecer. Mas olha que interessante, quando fala-se de sonda
interal, ela não é indicada para todos os pacientes com câncer. Às vezes o paciente fala assim, mas eu não usei sonda, tal pessoa usou sonda. Ela é indicada para alguns pacientes. E para qual paciente, para qual pessoa ela é indicada? Para quando você, nutricionista ou profissional e até mesmo a família, não consegue ajudar esse paciente a manter um peso saudável. Ele não consegue se alimentar bem. Se eu fosse pensar, uma pessoa ela comeria um pouquinho mais da metade do que ela precisa no dia, né? Seria 60% do valor energético. E quando ela encontra-se nessa situação, começa a equipe de nutrição, a equipe médica, pensar nessa intervenção que é a colocação da sonda, em especial a sonda nasointeral. Essa sonda vai ajudar a nutrir esse paciente, evitando a desnutrição, que é um dos maiores inimigos do câncer. Tem dois grandes inimigos. Um deles se chama desnutrição, o outro se chama trombose. Os dois são gravíssimos porque muitas vezes a pessoa nem sofre os malefícios do câncer, né, a doença em si, mas ela sofre gravemente por conta da desnutrição e por conta da própria trombose. Então, qual que é um ponto importante que a gente precisa frisar? Primeiro, quem vai tomar essa decisão é a equipe de nutrição e a equipe médica, no momento que vai usar essa sonda ou não. A família, ela vai autorizar ou não, isso depende com certeza da família. Tudo que se faz hoje em saúde precisa da autorização da família, e ainda bem que precisa. E o nutricionista, o médico vai falar, ele não está conseguindo ganhar peso, ele está se desnutrindo muito, isso é ruim para a recuperação dele, a gente vai precisar passar uma sonda. Essa sonda é de fácil colocação, o enfermeiro ele tem isso como atividade prática, né? É uma atividade privativa dele, e ele faz essa colocação da sonda muitas vezes até na casa do paciente. É claro que não seria o local mais indicado, porque é interessante fazer um exame de raio-x para ver o final dessa sonda, mas de maneira geral, a gente tem excelentes enfermeiros, excelentes enfermeiras que fazem a colocação de forma plena dessa sonda. Depois que colocou essa sonda, aí entra a questão de ver qual alimento, qual dieta vai ser oferecida para esse paciente. Né? Qual que vai ser essa dieta? Ela vai ter bastante caloria, ela vai ter bastante proteína, ela vai ter alguma restrição para o paciente que tem problema renal, para problema no fígado, para problema inflamatório, para problema A, B, C, D e assim por diante. Esse paciente tem alergia a leite, esse paciente tem alergia a algum outro alimento. Então, nessa dieta vão haver restrições específicas para poder ajudar o paciente nesse momento especial que ele está passando. E a ideia sempre é que ele use essa sonda e depois de um determinado momento que ele possa retirá-la. A gente sempre quer imaginar que ele vai usar essa sonda por um tempo e depois vai ocorrer a retirada dessa sonda. Minha câmera está caindo aqui um pouquinho, eu vou subir para ficar na altura de vocês, peço desculpa aqui. Então, o que acontece? Foi escolhida pela equipe uma dieta. Normalmente, existe uma sugestão para que se utilize a dieta industrializada, porque ela já vai ter todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e o tratamento dessa pessoa, mas em algumas situações, e eu já passei por isso desde a minha formatura, no qual você faz uma dieta caseira. Então você vai pegar uma refeição de maneira geral, específica para o paciente com câncer, e vai ensinar aquela família de que forma que ela vai fazer o cozimento daqueles alimentos e de que forma que ela vai bater todo aquele alimento, vai peneirar e passar em equipos, vai passar em frasquinhos específicos que vão ser divididos durante o dia e vão ser oferecidos. E aí a gente vai seguir o horário de forma geral hospitalar, né? Vai ser oferecido às 6, às 9, às 12, às 15, às 18, às 21. Acho que é o único lugar que as pessoas comem de 3 em 3 horas é no hospital ou quando a gente faz esse trabalho de home care com a utilização de sonda, porque existe uma equipe que vai cuidar dessa pessoa, existe um horário que você vai ofertar esses alimentos, e seja, no caso, a dieta caseira, né, que vai ser feita em casa, é possível isso ser feito. É claro que vai ter uma orientação especial para a higienização desses frascos, para a utilização desses frascos,
E também uma das coisas importantes que muitas pessoas esquecem, independente de ser uma dieta industrializada ou caseira, sempre é importante a limpeza dessa sonda. Então, por exemplo, o paciente está com uma sonda do nariz até o estômago, ou do nariz até o intestino, e quando você coloca, infunde, né, que é a palavra certa, infunde o alimento para esse paciente, uma parte desse alimento fica ali na sonda. E para evitar que esse alimento fique na sonda, o que é sugerido depois de você colocar essa dieta? Que você faça a infusão de água mesmo, água destilada, água filtrada, água mineral. Então aqui tem uma seringa de 10 ml, é uma seringa pequena, normalmente tem de 10, 20, 30, 40, 50, tem seringa de diversos volumes, e você vai pegar uma quantidade de líquido e vai pegar essa sonda e vai infundir essa água dentro dessa sonda para que aquela dieta que ficou ali dentro saia de lá e vá para o estômago e vá para o intestino. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Se a dieta que eu comprei é caríssima, dieta industrializada, se fosse caseira eu até entenderia. Por que eu faço isso? Exatamente porque qualquer alimento que fica fora da geladeira, ele vai estragar. Então, se você ofereceu a dieta às 6 horas da manhã e ela acabou de ser infundida, ou seja, ela acabou de ser entregue para esse paciente como um todo, às 7 horas da manhã, ela não poderia ficar nenhuma quantidade, nenhuma gota dela dentro dessa sonda das 7 às 9, que vai ser a outra dieta. Então, no momento em que a família faz a infusão de líquido dentro dessa sonda, esse líquido, a água, vai empurrar a dieta que estava ali dentro e vai fazer com que esse alimento que estava na sonda ele seja colocado no intestino. Ah, mas e a água que ficou ali? A água não vai ter problema. A água não vai ter esse problema de estragar se você deixar das 6 às 9 ou assim por diante. A gente não tem esse risco. O alimento já tem esse risco. Então, talvez, se a família não fizer essa limpeza, ou a equipe, né? Sempre é importante que tenha uma equipe de suporte nutricional, você vai conseguir oferecer a nova dieta para ele, a nova oferta de alimentação para ele, de uma forma íntegra, de uma forma limpa. Porque não adianta nada ficar resíduo de dieta ali na sonda e você colocar uma dieta novinha, mesmo industrializada, que vai ocorrer a contaminação. Isso é muito comum quando você faz o trabalho de home care. Em 2004, quando foi o meu primeiro trabalho científico com paciente com câncer, eu já fui cuidar exatamente de paciente com dieta integral. Então tinha tanto a dieta caseira quanto a dieta industrializada. Cada casa era uma realidade e sempre era orientado a família, a equipe, né, a equipe de enfermeiros para fazer essa infusão desse líquido. Então é muito importante isso. E outro ponto importante, depois que acabou a dieta, você faz essa infusão de líquido, normalmente 60 ml, né? Isso vai depender do tamanho dessa sonda, se ela vai até o estômago, se ela vai até o duodeno, se ela vai até o jejum, mas de maneira geral, 60 ml. Se eu fosse olhar essa seringa, ela tem 10 ml, seriam 6 seringas de água como essa. E quando eu vou iniciar a nova dieta integral, por exemplo, às 9 horas da manhã, eu também vou fazer infusão desse líquido que ficou parado ali dentro. Não tem necessidade desse líquido ficar parado. Então, eu faço infusão de mais 60 ml nessa sonda e todo esse líquido que você está colocando, ele já está sendo computado como hidratação para o paciente, que muitas vezes a pessoa oferta a nutrição e o paciente fica com o intestino preso e não entende que ele está com o intestino preso porque está faltando água. Aí a família fala, mas ele já está recebendo um monte de líquido, ele está recebendo uma quantidade de líquido, que boa parte daquele líquido é a dieta. Não necessariamente é uma água que está ali dentro para hidratar ele, está ali só para diluir aqueles nutrientes. Então, é importante fazer esse controle da quantidade de líquidos que vai ser oferecida. Se eu fosse pensar num cálculo bem simples, né? Normalmente, a cada quilograma de peso são de 30 ml ou 40, de 30 a 40 ml. Então, se uma pessoa tem, por exemplo, 50 quilos, ela precisaria pelo menos de 1,5 litro de hidratação. Então, eu contaria o volume dessa dieta e contaria também uma quantidade de líquidos que vai ser oferecida.
Se, por exemplo, ele tomasse 1,5 litro de dieta por dia, você colocaria, além desse 1,5 litro, a quantidade de água para fazer a limpeza dessa sonda, independente que seja a mais. Por sinal, é bem-vindo. E aí a equipe de enfermagem vai acompanhar como é que está a consistência das fezes desse paciente e como é que está a cor do xixi dele. Se tiver muito escuro e esse xixi escuro não tiver associado ao uso de drogas e antibióticos, a gente precisa melhorar essa hidratação. Na verdade, esse número de 30 a 40 ml é só um norte, é só um caminho. Não é o que existe de melhor para você. Para cada pessoa existe uma orientação específica, existe um cuidado específico. Se você estiver usando sonda, se você quiser tirar alguma dúvida diretamente comigo, me chama aqui agora, faz um comentário, faz um sinal de fumaça, pede para participar ao vivo aqui em cima pelo Instagram ou até mesmo pelo próprio Facebook, que eu já consigo conversar com você e a gente já consegue sanar essas dúvidas, tirar essas dores. Outra questão importante, quando se fala das seringas, né, eu vou sempre dar preferência para que a pessoa use essa seringa, se for para água, só para água, e se for para alimento, só para alimento. Alexander, você falou que aqui você só colocou água e a dieta desceu por sonda, por que eu colocaria alimento aqui dentro? Por um motivo simples, a sonda, a dieta enteral, ela não precisa ser só pelo nariz, ela pode ser gastrostomia. Então, ela é ligada diretamente no estômago, não tem nenhuma sonda aqui no nariz. Normalmente a gastro é utilizada para um paciente que vai ficar mais tempo utilizando essa dieta enteral. Então, se ela for diretamente no estômago, você precisaria de uma seringa para infundir essa dieta, por exemplo, caso você não tivesse uma bomba de infusão. A bomba de infusão seria excelente para ser ofertada para um paciente, porque ela controla a quantidade de gotas que você oferece por minuto, mas a maioria das famílias não tem essa bomba de infusão. Então, nesse caso, qual que é a conduta, qual que é o caminho? A pessoa faz a infusão da dieta por seringa. E o que tem acontecido na oferta de dieta por seringa? Uma coisa muito simples. O paciente reclama que ele está se sentindo saciado. A família coloca comida e ele se sente saciado. Eu, acompanhando muitos desses casos, o que a família faz? Ela pega um volume, por exemplo, de 300 ml, que vai ser ofertado naquela refeição, por exemplo, meio-dia. Ela pega uma seringa de 50 ml, enche a seringa e injeta. Até saiu água daqui de dentro que eu tinha lavado ela. Enche a seringa e injeta. Enche a seringa e injeta. Enche a seringa e injeta. Em 5 minutos ele colocou 300 ml dentro da barriga do paciente. O que ele faz? Ele vomita, ele tem diarreia, ele se sente mal. Exatamente porque a gente não tem nada na natureza como um zíper que você abre e coloca o alimento lá dentro. Isso é totalmente contraindicado. O paciente se sente mal porque foi infundido dieta de maneira errada para ele. Qual que é a conduta que você vai fazer? É só imaginar que a gente tirou nossa boca e colocou ela no estômago. O que a gente precisa lembrar? Que eu vou ter que oferecer isso devagar. Quando você come, o ideal é que você fique, pelo menos na dieta enteral, mais de meia hora para ofertar toda essa dieta. Então ele vai colocar uma seringa com 50 ml e ele vai infundindo com calma dentro do estômago daquele paciente. Porque se ele infundir de uma vez, não dá tempo para esse paciente fazer a digestão. Então precisaria pelo menos uma meia hora para ofertar toda essa dieta ou reduzir esses 300 ml para mais vezes por dia, para que ele pudesse receber essa alimentação sem se sentir empachado. Então ele fala assim, não está dando certo, a dieta está ruim. Não é dieta ruim, é a forma de ser oferecida que está sendo péssima. E por isso que o paciente tem diarreia, por isso que o paciente vomita. A mesma coisa funciona com a dieta enteral, pelo nariz, a nasoenteral. Se você ofertar, gotejar, que ela fica gotejando muito rápido, esse paciente também tem diarreia. Eu já orientei equipes de saúde no qual eles faziam uma dieta de 300 ml, gotejar em 5 minutos. Aí o paciente tem diarreia, qualquer pessoa. Se eu pegasse
um alimento para uma pessoa saudável e jogasse pelo nariz, na sonda, para cair no estômago, esse paciente vomita, esse paciente tem diarreia. Não tem como ele manter saúde. A gente tem que imaginar que esse organismo ele precisa receber isso como se fosse ele mastigando e engolindo. Só para você pegar a água que tem aqui, para ela chegar até o estômago, demora muito mais que 5 segundos. Só pensando na água aqui, não estou falando nem do alimento. Então, eu tenho que imaginar que a hora que eu estou oferecendo a dieta integral, essa oferta é devagar, essa oferta é lenta, não é uma oferta rápida. Isso é uma das principais coisas que faz o paciente se sentir mal em relação a esse tipo de alimentação. E o que é pior, ele começa a perder peso, se ele tiver diarreia e se ele não estiver aceitando a dieta, ele perde peso. Então não adiantou nada fazer a colocação da sonda nasointeral ou fazer uma cirurgia para fazer uma gastrostomia, que é muito mais grave, né? A pessoa faz a gastrostomia, faz um procedimento cirúrgico e na hora que a equipe vai fazer orientação, faz a orientação toda errada. Esse paciente só tende a piorar. Qual que é outro erro extremamente comum na questão das sondas interais ou umas gastrostomias? Né? O paciente, se eu pegasse uma pessoa saudável e colocasse deitada, e pegasse água e desse na boca dela, provavelmente ela vai engasgar. Né? Mas vamos supor que eu passasse uma sonda e eu jogasse no estômago. Na hora que você faz isso, esse líquido ele volta pelo esôfago, porque você tem uma válvula aqui chamada esfíncter esofágico superior, que ela não foi treinada para ela ser forçada a todo momento, principalmente nessa posição deitada. Ela foi treinada para ficar em pé e para você comer, e ela, no momento em que o alimento bate nela, essa válvula, ela fecha. Se você oferece a dieta integral ou gastrostomia com um paciente deitado, é pedir para ele vomitar, é pedir para ele engasgar, pedir para ele ter broncoaspiração. É totalmente contraindicado. O paciente que está recebendo dieta integral, está recebendo gastrostomia, mesmo que ele esteja em coma, né, ele precisa estar com o corpo inclinado, o que a gente chama normalmente 60 graus. Aqui seria 45, que seria metade da altura, e aqui seria 60. Praticamente ele está ali em pé. E depois que ele recebeu essa alimentação, ele vai ficar no mínimo uns 45 minutos ainda inclinado depois da oferta dessa alimentação, para evitar que essa válvula que eu comentei com vocês fique frouxo e o alimento volte. Então, olha que interessante. A gente precisa imaginar uma pessoa saudável. Quem está saudável, pelo menos deveria mastigar devagar. Então, a dieta vai ser oferecida por sonda ou pela seringa de maneira muito lenta. Se eu fosse pensar no estômago, mais de meia hora para oferecer. Se eu fosse pensar na sonda, mais do que uma hora. Muitas vezes esse paciente fica recebendo essa alimentação. Segundo passo, eu já fiz o mecanismo de alimentar devagar pela sonda. Agora eu preciso de uma posição correta. Essa pessoa precisa estar pelo menos com o corpo inclinado 60 graus, ou seja, ela vai evitar que o líquido volte do estômago para a boca, que ela tenha uma broncoaspiração, que é extremamente grave, extremamente perigoso. E quando vai ser ofertado alimento e água, são seringas diferentes. Existe uma seringa só para água e uma só para alimento. Ah, mas na farmácia compra seringa só para água, seringa só para alimento? Não, na farmácia você compra qualquer seringa que tenha o ml específico, essa aqui tem 10, e você na sua casa vai separar a seringa que só vai passar água e a seringa que só vai passar alimento, exatamente para evitar esse tipo de contaminação. O que passa água, passa só água, o que passa alimento, passa só alimento. Existe uma terceira seringa também que é importante ser comprada, que é a seringa de medicamento. A equipe médica, ela vai prescrever alguns medicamentos. Às vezes o paciente está sentindo dor, vai prescrever drogas que vão ser utilizadas via oral. Como é que ele oferta esse tipo de droga caso ele esteja usando uma sonda? Normalmente essa droga, se ela puder ser diluída, ela vai ser. E ela sendo diluída e sendo possível passá-la por sonda, porque nem todo medicamento dá para passar por sonda, ele vai usar uma terceira seringa para ofertar esse medicamento. Então lembra disso.
Existe uma seringa para medicamento, uma seringa para a dieta e outra seringa você vai usar para tomar, para oferecer água para ele. Se você misturar essas três, você pode trazer um grave problema para aquela pessoa, sendo que hoje a gente já sabe que tem recurso para evitar isso, né? A seringa não é um material caro, vai ser o mais barato. O que realmente fica caro são as dietas interais, né? Sejam essas dietas líquidas ou em pó, elas são mais caras. Quando vai fazer essa diluição dessa dieta em água, é importante que essa água seja filtrada, que ela seja uma água potável, né? Ou seja, é possível tomar e consumir ela. Quem tem o sistema de saneamento, né? Se eu falo do Estado de São Paulo, Sabesp ou empresas que fazem a purificação dessa água, se eu pego a água da torneira, o ideal é que a pessoa possa ferver essa água, esfriar e oferecer, ou que ele possa ter um filtro para fazer uma melhor limpeza. Só a água da torneira para esse paciente não seria a melhor indicação. Então, vamos supor que ele não tem nenhum filtro, ele pegaria essa água, ele ferveria, espera ela esfriar e utiliza para hidratação ou para diluição dessa dieta. O que tem acontecido? Muitas famílias usam uma água qualquer, oferece para o paciente, ele tem diarreia e a dieta é ruim. Não é que a dieta é ruim, é a água que você usou não era potável, não era possível você consumir ela sem trazer algum problema de saúde. Então, percebe como é que é delicado, né, essa situação? Quando a gente fala de um paciente que está com dieta interal, ele precisa de diversos cuidados nutricionais que muitas vezes a família não tem conhecimento, a família não sabe disso. E se você conhece alguém que está usando dieta interal agora, manda essa live para ele, manda para que ele possa conhecer, para que ele possa aumentar a consciência dele sobre aquilo que é importante ser feito. Existem situações, por exemplo, quando as dietas são muito caras, as dietas podem variar desde R$15 a mais de R$100, né? Depende de cada caso que vai ser oferecida a ela. Em que você, junto com a equipe de advogados, ou um advogado, faz um mandado judicial e consegue via prefeitura ou via estado essa dieta. Então, eu já vi diversos casos em que a nutricionista, ao lado de um advogado, viu que esse paciente ia precisar ficar usando isso durante alguns meses, ela entra com um apoio jurídico, claro, o nutricionista não tem essa formação, para fazer um pedido de mandado judicial, para que a partir disso aquele paciente receba a dieta, porque isso depende da vida dele. Isso é fundamental para a saúde dele, para o bem-estar dele. E é possível isso acontecer. Alguns advogados conseguem isso de maneira mais rápida, outros menos, não necessariamente pela competência do advogado, mas pela experiência em fazer esse tipo de processo, porque o profissional tem que ser especializado naquilo, ele precisa entender bastante daquele tipo de ação para poder ajudar essas pessoas, para poder ajudar os pacientes. Quando se fala de sonda, tem outro ponto que eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, que é o seguinte: existem sondas que você põe a mão nela, parece que você está segurando num cano de construção. É extremamente dura, né? Essa sonda normalmente é feita de PVC, que é um material exatamente de construção. Existe outra sonda que é de poliuretano, que ela é macia. Você toca nela, ela é extremamente macia. Qual que é a minha sugestão e se eu fosse usar ou se eu fosse indicar para alguém usar? Né? Hoje, eu já atendi isso lá atrás, hoje eu não atendo esse tipo de paciente. Eu sugeriria para que ele comprasse essa sonda de poliuretano, porque ela é muito mais suave. Então, por exemplo, é muito comum em paciente que usa sonda durante algumas semanas, ele ter ferida no nariz. Ah, mas por que ele está com ferida? É o câncer? Não é o câncer. É essa sonda que é extremamente dura e está machucando o nariz dele. Então é natural machucar. Infelizmente machuca mesmo, porque o material é duro. Às vezes o convênio oferece aquelas sondas que custam centavos, porque ele compra milhões e oferece uma sonda ruim. Mas você pode, junto com o seu advogado, fazer um pedido para uma sonda, ou você pode ir nas casas que vendem esses produtos e comprar essa sonda também. O valor dela não passa fica entre R$10 e R$30.
Eu sei que para muitas pessoas é pesado, mas é mais pesado ainda você ver um paciente sentindo dor e sangrando, e normalmente ela, por ser mais dura, incomoda o paciente, ele se sente incomodado. Então, pelo menos eu quero que você saiba que existe essa oportunidade. A decisão cabe a você, não a mim. Mas você sabe que existe uma sonda que é mais sensível, que é mais agradável para que essa pessoa possa usar. Tá bom? Então, hoje o foco meu foi trazer um pouquinho dessa questão da dieta por sonda, que eu acho que era importante a gente traçar uma nova visão para que as pessoas com câncer saibam que existe essa possibilidade de nutrir melhor esse paciente com uma dieta integral. Existem alguns cuidados que precisam ser tomados e eu comentei de forma geral com vocês aqui. Se vocês quiserem me perguntar alguma outra coisa sobre câncer ou até mesmo sobre isso, fica à vontade para comentar aqui debaixo no Instagram ou pedir para participar ao vivo aqui comigo, que vai ser um prazer eu responder e ajudar você a tirar esses pregos que estão enfiados na carne, né? Esses espinhos que estão enfiados na carne desse paciente, claro, falando de uma forma figurativa e de uma forma metafórica. A minha água sempre aqui ao meu lado, para dar exemplo, acho que eu estou na 80ª, estou na live 85, para não ficar falando um número diferente. Estou na live 85, então tem bastante conteúdo para quem quiser aprofundar mais nessa questão dos cuidados com câncer, desde assuntos sobre alimentos proibidos, não proibidos, se carne causa câncer, se não causa, o que é bom para a imunidade, o que faz com a farinha é boa, não é? Se você está vomitando muito, está tendo diarreia, o que você pode fazer? Se você tem trombose, o que pode ser feito? Ora pronobis, é bom, não é bom? Fígado, pode consumir, não pode consumir? E acho que tem vários, até me perco, são 85 lives, eu tenho uma planilha escrita com cada uma dessas lives para não me perder, que são muitos assuntos, mas eu acho que tem muito mais. Se você entender que tem algum assunto de câncer que eu ainda não abordei e que você gostaria, falei sobre fé também, né? A live dessa semana eu falei, acho que foi essa semana, eu falei sobre fé, né? E câncer, né? A falta de fé e câncer. Então tem uma gama de lives bem interessantes para que vocês possam conhecer mais do assunto e cuidar de quem é mais importante, que é a pessoa com câncer. Hoje, que é dia 7 de abril de 2021, existe a estimativa de que mais de 1.700 pessoas receberam o diagnóstico de câncer. Então, em um ano de 2020, foram mais de 600 mil pacientes diagnosticados com câncer. Muitos desses pacientes, quando recebem essa notícia, recebem isso como uma sentença de morte pela imagem que se faz hoje do câncer e por conta exatamente de, infelizmente, algumas pessoas que não têm uma abordagem humana para lidar com essa pessoa. Eu tive câncer, eu entendo você, eu não sou apenas um profissional da saúde que estudou para cuidar de pacientes com câncer, eu passei por isso e sei exatamente a dor que você está sentindo, exatamente o problema que você está sentindo. Então, talvez a minha história, a minha caminhada possa ser uma esperança para outros pacientes com câncer que talvez estejam chorando hoje e não saibam como resolver essa situação, tá bom? Então, eu aproveito para agradecer a sua presença, agradecer a sua atenção aqui comigo e deixo aberto meus comentários, direct, sempre que você quiser conversar comigo. Eu sempre respondo, não tenho robô, todos os comentários, todas as questões que me trazem aqui pelo meu perfil do Instagram, pelo perfil do YouTube ou perfil do Facebook, tá bom? Então eu vou aproveitar para me despedir aqui pelo Facebook, vou dar um salve, um tchau para as pessoas do Face e também um grande abraço para vocês, uma excelente noite e um excelente resto de semana, viu? Fiquem com Deus.